Amém, pastor. Obrigado. Fico honrado. E quero saudar os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Salvador Jesus. Tem sido muito bom estar aqui na cidade de vocês, aproveitando a amizade, o companheirismo de pastor Paulo e sua família, de tantos de vocês, gente que eu conhecia pela internet, estou conhecendo agora pessoalmente, tantos nomes novos para lembrar e levar comigo no coração. Agradeço. Vocês têm sido muito pacientes comigo esses dias todos. Ouvindo. E agora, mais uma vez, peço que vocês abram suas Bíblias no Salmo 73. Vou expor esse salmo para encerrarmos o dia do Senhor, voltando nossos corações a Cristo mais uma vez. E reforço o convite. Quando estiverem por Brasília, procurem a Igreja Presbiteriana Semear. Vai ser um prazer recebê-los para adorar conosco. Assim diz a Escritura, vou ler todo o Salmo. Salmo de Asaf. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba, que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus, acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional à tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Amém. Vamos orar. Senhor, com este salmo de Asaf, estamos nos deparando nessa noite. Um salmo que mexe profundamente com coisas que são da experiência de todos nós. Hoje, ao considerarmos este salmo, pedimos que o Senhor nos desanuvie os olhos e abra o coração. Em Jesus, amém. Eu não sei você, mas eu gosto bastante de ler e pensar sobre Marte. Talvez alguns de vocês sejam assim. Gente que de vez em quando gosta de olhar para o céu estrelado e ficar procurando aquele que não é uma estrela, mas é um planetinha. Ele não pisca, ele é levemente avermelhadinho,
Quando eu vejo Marte, eu já falo para minha filha toda empolgada: filha, vem ver, papai achou Marte. A gente fica lá olhando os dois. Eu tenho essa fascinação com Marte, eu até sigo, você sabe que a gente tem uns robôs lá em Marte, não sabe? Tem uns robôs nossos que estão lá em Marte, nós, humanos. E eles têm Twitter. E às vezes eles ficam lá tweetando: olha aqui essa pedra sensacional que eu achei hoje, pessoal da Terra. E eu respondo, falo: isso aí, robozinho, pega essas pedras bonitas e assim vamos. Esses dias eu estava lendo um artigo interessante numa revista sobre combate ao crime em Marte. Como é? Combate ao crime em Marte. Veja, assumindo, é claro. Assumindo que daqui a algumas dezenas de anos, ou sei lá, centenas, não sei, nós tenhamos colonizado Marte. E boa parte da humanidade esteja vivendo por lá. O jornalista escreve assim: se os humanos algum dia forem para Marte, o pior dos nossos impulsos irá nos acompanhar para lá. O planeta vermelho não vai nos livrar de assassinato, violência, chantagem. Haverá sequestro, extorsão e furto. Basta passar um tempo suficiente e teremos assalto a banco. Fiquei feliz de ver que esse jornalista ele é bem agostiniano. Ele sabe que o coração humano é cheio do pecado original, como foi explicado agora há pouco pelo pastor Paulo. E claro, a questão é como que você combate o crime se você esquece que você está em outro planeta. E ele nem está falando das questões de jurisdição, de forças policiais e tudo mais. Mas pensa comigo, a gravidade é diferente. Isso já muda algumas coisas, não muda? Por exemplo, quando a polícia vai examinar uma mancha de sangue de um tiro ou de um golpe que alguém sofreu que está na parede, a análise daquela mancha passa por considerações da gravidade e tudo mais. A balística é diferente, a disposição dos corpos é diferente. Mais do que isso, se você está falando de um planeta onde as temperaturas são totalmente diferentes, a medição para você saber há quanto tempo um corpo está ali morto vai mudar. Sem contar o fato de que você tem ventos incrivelmente fortes e tudo isso vai mudando. O ponto é simples. Se você estiver tentando combater o crime lá, achando que você está na Terra, as suas observações vão ser descalibradas. Você vai entender errado o que se passou. Você vai ter uma visão distorcida da realidade. Facilmente você vai entender tudo errado. Hoje o salmista vai te chamar a calibrar a sua percepção também. Nós não moramos em Marte, verdade. Mas o nosso planeta não é o que ele foi feito para ser originalmente. Nós não moramos no planeta Terra original, você sabia disso? A gente mora no planeta Terra quebrado pela queda. A gente vive no planeta Terra fraturado pelo pecado. E isso mudou as coisas. E quando você examina o mal, quando você examina o crime, quando você examina as coisas ruins que se passam aqui debaixo do sol, você precisa calibrar as suas observações para que você não entenda tudo errado e chegue a conclusões falsas. Quando a gente vai examinar o aparente sucesso dos ímpios, quando a gente vai examinar as coisas ruins que se passam aqui no nosso planeta, a gente precisa entender melhor o que tem que ser colocado na questão. Qual é o dado que tem que entrar na equação para que o seu coração não se desespere. A gente precisa, irmãos, de uma mudança de paradigma para investigar a vida debaixo do sol. E hoje o salmista vai te lembrar como que você entende corretamente o mal. Hoje nós vamos aprender aqui com Asaf que perante o aparente triunfo do mal, nós devemos ser rotineiramente lembrados de que Deus triunfou sobre o mal na cruz. Esse é o resumo da mensagem. Anota aí se você quiser. Perante o aparente triunfo do mal, nós devemos rotineiramente ser lembrados do triunfo do Senhor sobre o mal. Vamos ver isso em algumas partes. A primeira parte que eu quero chamar a sua atenção é a realidade da aparente vida fácil dos ímpios. Volta para o começo do Salmo comigo. Versos 1 e 2. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. O sucesso dos maus, o sucesso dos ímpios,
O bem-estar dos perversos. Esse é um tema espinhoso, não é? Essa pílula, ela é difícil de engolir. Felizmente, a Bíblia não é calada acerca dessas coisas. A Bíblia fala bastante sobre isso. Há 2 salmos em particular que lidam cara a cara com esse assunto. Sugiro que você guarde no coração. Um deles é esse, o 73. E o outro é o contrário dele, 37. Ficou fácil de lembrar? 37, 73. Quando parecer que o mal está vencendo, quando seu coração estiver apertadinho por causa da maldade desse mundo, quando talvez até mesmo na igreja pareça que o mal está avançando desenfreado. Pega esses 2 salmos para ler. As respostas são diferentes, mas elas são complementares. E aqui a gente vai ver a resposta que Asaf dá a isso. E no verso 1 ele começa com uma admissão. Ele admite, ele não nega. Com efeito, Deus é bom para com Israel. Deus é bom para com o seu povo, com aqueles que são de coração limpo. A reclamação, por assim dizer, que Asaf tem a fazer, não é a reclamação de um homem de coração ingrato. Ele não é cego ao fato de que Deus vem cuidando sim do seu povo. Nós agimos imperfeitamente, nosso coração é confuso, como o de Esther, como o de Mordecai, como o de Ruth, como de tantas pessoas na história da salvação. Mas o Senhor tem sido bom para conosco. Isso não está em xeque. Mas tem algo que incomoda Asaf. É de se esperar, por assim dizer, que para aqueles que amam o Senhor as coisas andem bem. Mas tem algo, conforme ele diz no verso 2, que quase fez com que os seus pés se desviassem do caminho do Senhor. Ele admite, olha gente, faltou pouco. Foi por pouco que eu não larguei tudo. Foi por pouco que, vendo o mal, o meu coração não foi para longe de vez. Talvez seja a experiência de alguns de vocês aqui. Talvez tenha sido por muito pouco que você não largou tudo. Diante de algo horrível que você viu, diante de algo perverso que foi feito contra você, contra os seus. Talvez tenha sido a própria pandemia que vai chegando ao seu fim, e você vendo os horrores de mortes e tantas complicações, você tenha pensado assim, acho que não tem Deus coisa nenhuma. Talvez hoje você que está aqui esteja a um pequeno passo de largar tudo. Talvez hoje mesmo seja você dando, digamos assim, a última tentativa. Eu vou lá mais uma vez lá nessa igreja, vamos ver se tem algo a aprender. Mas eu estou com vontade de largar tudo. Algo aconteceu no coração e na experiência de Asaf que fez com que ele tivesse por um triz de pular fora. Veja, queridos, essa é uma experiência comum ao povo do Senhor, tá? Talvez você que tem dúvidas na caminhada, talvez você que se vê às vezes pressionado pelas dúvidas, sua fé está vacilante, está esmorecendo e você pensa, está tudo tão esquisito, será que tem mesmo um Deus cuidando das coisas? Você não está sozinho, não. Essa é a experiência do salmista, essa é a experiência de muitos e muitos de nós em vários momentos da caminhada. Você não está sozinho, que esse mero fato te traga alguma esperança. Tá, mas o que no caso dele fez com que o coração dele quase saísse do caminho? Vamos ver, né? Verso 3 ele explica. Pois o quê? Eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. E ele desenvolve, para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve que nem se fosse um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam, falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus, acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. É bom ver essa honestidade de Asaf, não é? Ele fala, eu estava com inveja dos arrogantes. Eu estava vendo a prosperidade dos perversos, dos que não amam a Deus, e eles crescem e crescem e crescem.
E veja, entenda, ele está falando de prosperidade material, sim, mas não somente disso. Eu acho que você já passou por isso, por ver gente que odeia o Senhor, gente que não tem nenhuma consideração por Jesus Cristo, gente que nunca se preocupou com a palavra de Deus, mas eles se dão tão bem na vida. A vida deles avança a largos passos. Talvez tenha começado cedo, você ainda na escola, ou você é adolescente. E você olha para o seu lado e você vê alguém que está ali colando na prova ou plagiando um trabalho na faculdade. E ele tira um belo 10. E você no seu 7,5, 6,5, sofrendo para passar. E aquela pessoa que você sabe que colou está lá com 10 bem feliz. E você fica imaginando, a professora vai descobrir. Não descobre. E ele forma com louvor e ele tem um diploma igual ao seu sem merecer. E se bobear, está ganhando melhor do que você hoje. Acontece essas coisas? Acontece no trabalho também, não acontece? Aquele colega que não está nem aí para uma ética de trabalho correta, ele falta, ele chega atrasado, ele inventa uns negócios lá no relatório, você olha aquele relatório e você fala, sei. Mas o chefe não está nem aí. E esse cara é promovido e você não. Acontece na sua rua. Você vê, de repente, a sua casa é vítima de vandalismo, ou de um assalto, ou de alguma coisa. E você pensa, puxa vida, eu sirvo ao Senhor, a minha casa foi... O vizinho descrente que odeia o Senhor, a casa dele está bem bonitinha lá. Protegidinha. Você já viu muita gente se safar com todo tipo de artimanha? Às vezes a gente vê que algum político que roubou milhões e milhões é preso e tem que devolver um dinheirão, e você fica sempre com aquela pulga atrás da orelha, né? Será que ele devolveu tudo? Se bobear, ele está devolvendo tranquilo porque era só 10% do que ele pegou de verdade. O verso 4 fala, eles vivem sem preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Nédio? O que é isso, gente? Isso é bom ou é ruim? É bom, tá? A palavra se refere a algo reluzente como gordura. Hoje em dia a gente associa a gordura com algo negativo, colesterol alto, etc, etc. Né? A gente pensa algo gorduroso, assim como algo ruim. Mas nessa cultura em questão, a gordura sempre era a parte boa de qualquer carne. A parte mais desejável, a parte da honra. Sabe quando você pega uma polentinha frita e a bichinha está brilhando assim? Aquela batatinha encharcada de óleo. Essa é a ideia do nédio. Ele está sempre reluzindo. Você olha para ele e o cara vem desfilando pela rua como quem não tem nenhum problema. Ele vem saltitante, ele vem feliz. O verso 5 fala algo importante. Diz que eles não partilham das canseiras dos mortais e não são afligidos como os outros homens. E não é que é assim mesmo? Muitas vezes quem perde o sono se vai conseguir pagar os boletos é o crente, não é o descrente. Muitas vezes quem fica na fila do desemprego é o crente, não é o descrente. Muitas vezes quem está sofrendo com as canseiras do cotidiano, com as filas, com as frustrações, com o trânsito, com o pneu furado, com as 5.000 coisinhas que dão errado o dia todo, é a gente. Os meus planos, por exemplo, vivem sendo frustrados, pastor. É uma loucura. Eu faço um plano da semana, segunda de manhã já bagunçou minha agenda toda. Os amigos falam, faça sua agenda a lápis. É verdade. Mas os planos dos ímpios muitas vezes não. Está cheio de mau caráter que consegue tudo o que quer. Enriqueceu ilicitamente e está aí, tranquilo, nem vive preocupado. E a gente que tenta fazer tudo certinho, a gente vive preocupado. E o nosso corpo não está sadio coisa nenhuma, tá? Tá nédio, brilhante, tá nada. Aquele rostinho abatido. Aquele andar desfalecido. Até a nossa linguagem corporal indica que a gente não está lá muito bem, não. Se tem alguém que partilha da canseira dos mortais, eu aqui, eu sei que talvez você se identifique também. E o resultado disso está aí nos versos 6 e 7, notou? Daí, então, a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhe da gordura, do coração brotam fantasia. Justamente porque esses homens perversos parecem que nunca são pegos, eles começam a se achar intocáveis. E eles começam a ficar cada vez mais ousados nas suas maldades.
Asaf diz que eles usam essa soberba como se fosse um colar. Você vê de longe o orgulho do cara, aquele cara orgulhoso. E a violência é que nem uma roupa que ele veste, um manto. Está tão acostumado a fazer o mal, e isso não dá em nada, que ele vai ficando ousado cada vez mais. Seus olhos saltam da gordura. Muitas tentativas de tradução ou explicação, parece-me que a melhor explicação é que Asaf está pintando uma imagem vívida de um homem perverso andando por aí com os olhos esbugalhados, assim, o olho saltando, sabe? Procurando oportunidades de fazer o mal, procurando jeitinhos de ganhar coisa ilicitamente. O seu coração transborda de imaginações. A criatividade para fazer o mal é sem fim. Eles zombam de tudo e de todos. Até de Deus eles zombam. Falam sobre fazer o mal abertamente, falam com altivez. Você já notou que muitas vezes os perversos falam dos seus planos, dão entrevista e contam o que fizeram com a boca cheia? Às vezes o cara está lá na delegacia preso, contando, cheio de orgulho, os seus planos malignos. Sabe que em poucas horas vai voltar para as ruas ou qualquer coisa assim. Verso 9 indica que inclusive de Deus eles zombam. Desandam a boca contra os céus. Tudo, a sua língua percorre a terra, tudo é seu alvo e parece que nada os atingirá. Será que Deus sabe isso? Será que Deus sabe do mal que eu estou fazendo? É a atitude deles. O verso 10 aponta para algo trágico. Mesmo ele sendo assim, as pessoas correm que nem cordeirinho para serem explorados por eles. O que eles oferecem, o povo bebe a largos sorvos. Toda essa maldade, e eles fazem o que querem. O verso 12 eu resumo. Os ímpios são assim mesmo. Zombadores, despreocupados, abertamente fazem e falam, e ainda por cima são cheios de seguidores. Sempre tranquilos, aumentando suas riquezas. Ainda bem que isso ficou no tempo de Asaf, né? Hoje essas coisas não acontecem. Essa é a primeira verdade que o texto nos traz. Os ímpios parecem levar uma vida muito fácil, tantas e tantas vezes. Essa é a situação que Asaf enxerga, e eu acho que você já enxergou também. O que isso causa no coração, hein? Vamos ver Asaf ser sincero de novo? Asaf sincero nos diz, segundo ponto, isso custa muito alto ao coração do justo. Verso 13. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei tarefa muito pesada para mim. O justo olha para essas coisas e sofre. Para começar, porque a gente não gosta de ver o mal. O Senhor está limpando o nosso coração e nossos olhos e a gente gosta de ver o bem. E a verdade e a justiça triunfando. E a gente não gosta. E a gente imagina que, puxa vida, se Deus é tão bom assim, por que tanta maldade está acontecendo? Na nossa cabeça e modo de pensar, os bons deveriam prosperar. Os ímpios deveriam ser sempre punidos rapidamente e com justiça. A sua punição deveria ser conhecida de todos. E Asaf está reconhecendo que seu coração está profundamente incomodado com isso. Ele reconhece que ele deixou o coração entrar nesse caminho de ficar lamentando e perdendo o sono e vendo essa situação. E acontece com a gente também. Às vezes a gente anda meio tristão, meio jururu ou borocochô, ou na bad, como dizem alguns. E a gente fica assim, por que você está triste hoje, cara? Às vezes a gente está meio sem explicação a nossa tristeza. E aí você vai pensar o tanto de notícia ruim que você viu na TV ou que chegou no seu grupo de Zap ou de Telegram, não sei. E chegou um monte de notícia ruim o tempo todo. É de guerra, é de política, é de saúde, é de corrupção, é de violência na sua cidade, é disso, é daquilo. Seu coração vai desfalecendo. E um resultado que talvez você já tenha sentido isso, é o que Asaf diz. É você começar a achar que não tem por que você fazer as coisas certas. Para quê? Para que conservar o coração puro, se todo mundo que conserva impuro está aí se dando bem? Para que manter as mãos limpas na inocência?
Se essa turma que tem as mãos sujas de sangue tá aí triunfando, eu vou mais aprontar também, ué. Se a turma plageia trabalho de faculdade, é aprovado e consegue empregão depois, eu passo aqui inúmeras horas fazendo trabalho. Mal passo e não dá nada. Para quê? Se os colegas mudam ali a folha de ponto e mudam isso e mentem nos relatórios e tudo mais, e todo mundo se dá bem, por que eu, trouxa, estou fazendo certinho? A turma dirige de forma errada, a turma compra coisa pirata, a turma faz tudo de errado. E só se dão bem. E eu, crentão aqui, querendo seguir o caminho do Senhor, só me lasco. Para que eu vou fazer? Isso eu vou mais aprontar também. Veja, essa é a luta do coração de Asaf. No verso 14 ele fala, eu sou continuamente afligido. A cada manhã sou castigado. Eu acho que descreve bem as nossas semanas. Ao mesmo tempo, vale dizer que Asaf, embora tenha tido essa luta interna poderosa no seu coração, ele não ficou falando disso, isso é sábio. O verso 15, me parece, James Boyce interpreta como alguém que foi cuidadoso com a consciência dos seus irmãos. Ele diz, se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. O que quer dizer isso? Ele teve essa luta interna, mas ele foi cuidadoso em não fazer os seus irmãos mais fracos tropeçarem, falando as suas reclamações dessas coisas o tempo todo em voz alta. Ele escreveu um salmo, mas quando a coisa já se resolveu em seu coração. A gente tem que ser cuidadoso com isso também. Ele não quer falar disso abertamente, em particular, porque tem pessoas que são novas na fé e talvez venham a tropeçar. Tem mais um efeito na vida do cristão que ele descreve aí no verso 21 e 22. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, o que aconteceu com ele? Eu estava embrutecido, ignorante. Eu era comum e irracional à tua presença. Esse é um outro efeito que ver a maldade constante pode trazer ao coração do crente. O coração vai ficando amargo. Você já percebeu isso? Como às vezes na semana vai avançando e seu coração vai ficando amargo? De novo, às vezes é de tanta coisa que você está consumindo de ruim, de maldade. E as redes sociais, e eu não estou falando contra as redes sociais, eu transito bastante por lá, mas parece que nas redes sociais a gente está sempre no modo indignado. É indignação inflamando indignação. E você passa muito tempo por lá, o seu coração começa a ficar raivoso também. Certamente redes sociais não são um lugar dado a contar as bênçãos. São lugares dados à indignação coletiva. E um inflamando o outro. E a gente vai vendo o mal avançar, e o mal de um e o mal de outro, e coisa que acontece para todo lado, e o coração vai ficando amargo. Vai ficando tão indignado que a gente começa a ficar embrutecido. É muito importante o que ele está dizendo aqui. Ele diz que um dos efeitos dessa constante exposição ao aparente triunfo do mal é que o seu coração começa a ficar embrutecido e ele começa a ficar como um irracional à presença de Deus. Palavras fortes, não? Mas eu tenho pessoas da minha convivência que eu vejo ficando assim. Tenho guardado meu coração para não ir por esse caminho, eu sei que é possível. Eu vejo amigos que passam o dia no modo compartilhamento de notícias ruins e indignação coletiva. Pessoas que parecem que estão perdendo a capacidade de se maravilhar com coisas simples e boas da vida. Pessoas que perderam a qualidade de serem gratos a Deus e verem ações de graças em tudo. E a vida é apenas isso. Embrutecidos, falando e sofrendo em amargura quanto ao mal. Asaf diz algo muito importante para você. Isso é se comportar como um ser irracional. Isso é se comportar como um bicho. Os bichos são seres irracionais. A perspectiva deles sobre os eventos é limitada. Eles não têm uma noção de eternidade. Eles não veem as coisas do ponto de vista de Deus. Mas nós, seres feitos em imagem e semelhança de Deus, deveríamos. Mas a gente começa a ter atitudes irracionais e fazer coisas irracionais e é cheios de amargura. Nossa língua só fala amargura. E uma das coisas que a gente começa a considerar passar para o lado do mal. Talvez a gente não admita abertamente como Asaf admitiu. Mas a gente pensa. A gente pensa assim. O
crente pode ficar profundamente perturbado pelo que ele vê. E como que ele evita entrar nesse ciclo, hein? Qual que é a solução? Qual que é o melhor? O antídoto para que sua alma não seja envenenada pela constante contemplação do mal. Sabe o que muda a visão do justo? Sabe o que adoça os seus olhos? Verso 17. Pega do 16. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. O salmista precisava mudar a forma dele enxergar o mundo quebrado. Ele estava se esquecendo de que o mundo está quebrado e que essa forma do mundo andar não é natural e é temporária. Que esse jeitão do mundo em que os maus, os perversos avançam e parecem se dar bem, isso não é natural e isso é temporário. Ele está olhando a coisa de perto demais, ele precisa olhar de cima. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Sabe o que adoçou o coração do salmista? Adoração pública. Quando ele foi ao santuário, ele foi para participar do culto público. Ele estava lá remoendo o coração e vendo a maldade a semana inteira. Até que chegou o dia de adoração. E ele foi. E estar com o povo de Deus fez com que ele acordasse para o fim dos ímpios. Naquele tempo, a gente está falando do Antigo Testamento, o que ele teria visto no contexto do santuário do Senhor? Os sacrifícios. Ele teria visto sangue derramado e ele teria sido lembrado de que o salário do pecado é a morte e de que a salvação dele depende de sangue ser derramado em favor dele. E os ímpios não têm sangue em seu favor. E ao lembrar disso, ao ver isso, a sua perspectiva muda. E ele começa a ver a situação não como um mero homem vê, mas do ponto de vista do Senhor. Você precisa entender isso, cristão. A participação no culto público, a participação rotineira, tem inúmeros benefícios a você. E o que Asaf está trazendo é um dos principais benefícios. É o de alinhar o seu coração. Recalibrar a sua visão. Reorientar a sua cosmovisão, sua maneira de enxergar as coisas. Veja, você passa a semana, pastor Paulo falou, ouvindo vozes diversas, não passa? As vozes que chegam para você no WhatsApp, as vozes dos familiares que só reclamam, as vozes dos telejornais que anunciam o fim e a maldade o tempo todo, essas vozes vão amargando o seu coração. É natural que isso aconteça. Mas se uma vez por semana você parar tudo e você falar, hoje eu não vou me incomodar com essas coisas, hoje eu não vou dar ouvido a essas muitas vozes que envenenam meu coração, hoje eu vou sair de casa, eu vou andar até a igreja, ou pedalar, sei lá, e eu vou me assentar com dezenas de pessoas, quiçá centenas, que servem o mesmo Deus que eu, que professam a mesma fé, o mesmo Senhor, o mesmo batismo, que tem uma única esperança, um único Senhor, Salvador Jesus Cristo. E eu vou ser lembrado de como o mundo de fato anda. Você vive num planeta quebrado e você precisa ser lembrado disso. E aqui no culto isso vai acontecer. Os ponteiros do relógio do seu coração são colocados no eixo de novo. O mal vai modificando a nossa forma de ver as coisas. E talvez você esteja assim. Mas ao vir, e ao ouvir o povo de Deus adorando, o seu coração vai sendo trabalhado. Não é somente no ouvir a mensagem como você está ouvindo agora, embora isso seja o principal, a proclamação do Evangelho, a exposição da palavra de Deus. Essa é a espada que corta aqui dentro, que trabalha aqui dentro. Essa é a voz do bom pastor que amolece os nossos corações. Mas vai além disso. Envolve você cantar aclame ao Senhor, ou seja qual for a música, e você está cantando e você está ouvindo mais um monte de gente que ama o mesmo Deus cantando. E ao ouvir esse grupo cantando, você lembra, não sou só eu. Eu não estou sozinho contra o mal.
aqui, nessa pequena expressão local do corpo universal de Cristo, tem dezenas de pessoas que não dobraram seu joelho para Baal e que amam o Senhor. Eu vou continuar. E você se lembra que não só nessa igreja, mas que em muitas igrejas pela cidade, e em igrejas pelo país, e igrejas espalhadas pela face da terra, das ilhas às montanhas, do Pacífico Sul ao Himalaia, tem um povo fazendo a mesma coisa. E você participa disso aqui com essas dezenas, mas você está se juntando a uma multidão que não dá nem para contar. E o seu coração é lembrado disso. E quando você diz um amém no final da oração, concordando com o que o pastor orou, você ouve outros améns. E você ouve as vozes, mesmo algumas desafinadinhas. E você vê as crianças, andando e chegando e chorando e andando e saindo, e você lembra, por elas eu vou lutar. Daqui a pouco são elas que vão estar enfrentando o mal, eu preciso enfrentar bem esse mal que eu estou vendo. Você confessa a fé, você vê o batismo, você vê uma irmã se juntando a nós, e você vê, olha isso, olha para isso. O Senhor está salvando gente ainda hoje. Tem gente nova professando a fé. E de vez em quando a gente come pão juntos e a gente bebe vinho juntos, e não cada um na sua casa, mas juntos. E você é lembrado, eu sou parte de um povo. O seu coração passa a semana se desajustando. Você passa a semana lendo sobre criminalidade, corrupção, guerra, pandemia, etc, etc. Mas quando você se junta ao povo do Senhor, acontece o que Asaf falou. O seu coração é ajustado, porque você se lembra que o mal já foi vencido na cruz. E que todos aqueles que não creem no crucificado e ressurreto Jesus vão um dia enfrentar o juízo. Pode ser que escapem da polícia militar e da polícia civil e da justiça. Pode ser que escapem. Mas da justiça divina? É tão interessante ver como a própria descrição que Asaf faz traz isso. Olha o que ele diz no verso 18, falando sobre o que o Senhor faz com os ímpios. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Finalmente, Asaf acordou para o fato de que eles parecem estar bem, que eles parecem estar triunfando, mas eles estão em lugar escorregadio. Já viu esses vídeos que circulam por aí do pessoal tentando andar no gelo em países em que tem gelo no chão, neve, e o cara começa a dar uns passos assim, e cai. Musiquinha, a gente ri. A gente não devia rir, mas a gente ri. São os ímpios. Eles estão em pé no gelo fino. Parece que estão bem, né? Daqui a pouco o Senhor dá um peteleco neles. E eles vão ladeira abaixo. Daqui a pouco o Senhor vai se levantar como quem acorda de um sono. E ver a situação e falar, o quê? O ímpio se acha invencível, empinado. O pé dele está para escorregar. E o final dele é temível, é terrível. De súbito serão assolados e tomados de terror. É como um valente que acorda e pega o bandido. E aquilo que parecia ser tanto se revela nada. Fico alerta para você que está aqui hoje. Talvez você não seja do Senhor. Talvez você só venha à igreja porque, sei lá, alguém te obriga, tua esposa, teu filho, tua mãe. O pastor te encontrou essa semana na rua, né? E falou, vai lá ao culto. E você, tá bom. Talvez você esteja aqui obrigado, mas você esteja vivendo assim. No caminho do mal, na vereda dos ímpios. E você acha, isso não vai dar nada, não. Nem... Se existe Deus, ele não se importa. Ou pensar algo assim. Hoje eu te dou um amável alerta. Uma hora a conta chega. Mas hoje você pode vir. Hoje é dia de vir e se agarrar a Cristo. Se você crer nele, significa então que todo o seu pecado, tudo que você aprontou, eu não sei o quanto foi. Talvez nem você tenha a conta certa. Não importa. Jesus disse que todo aquele que vem até ele, de maneira nenhuma ele vai lançar fora. Se você vier a Cristo, ele vai te receber. Não importa o quanto você fez.
E para nós que já somos de Cristo e temos sofrido com o avanço do mal, olha como essa perspectiva muda até o linguajar do salmista. Olha o que ele fala. Se ele começou todo reclamão, meu pé estava quase escorregando, etc, etc. Olha como parece até outra pessoa falando a partir do verso 23. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Ele vai à adoração, ele já sai segurando a mão de Deus. É assim que ele sente. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a minha fortaleza, é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Você percebeu como o foco do coração desse homem mudou? Se antes ele estava olhando e focado no mal e isso estava amargando o seu coração, agora o seu foco está onde? No Senhor. No Senhor que segura a mão dele, no Senhor que um dia vai recebê-lo na glória, no Senhor que ele olha e fala, puxa vida, eu estava todo preocupado com a minha saúde, dizendo, olha lá, o ímpio está saudável e eu estou com pressão alta, joelho ruim, etc, etc. Agora ele diz, olha só, mesmo que meu corpo se destrua, o Senhor me receberá na sua glória. Mudou a perspectiva, mudou o foco. Veja, o que diferencia o adorador por Cristo não é pecar ou não pecar, todos pecamos. O que diferencia é que Asaf confia no sangue derramado em seu favor. Nessa época, sangue derramado de animais no santuário. Agora, com a vinda de Cristo já tendo acontecido de uma forma ainda mais impressionante. A confiança que você pode ter de que ainda que pareça que o mal triunfe, você tem a Deus. E se você tem a Deus, o que mais que você quer ter na terra ou no céu? Ah, quer ter dinheiro, quer ter sucesso, quer ter saúde, quer se dar bem nisso ou naquilo. Isso é tão pequeno em comparação a ter os seus pecados perdoados e pertencer ao Senhor. Adoração é a principal maneira pela qual o seu coração se alinha. Ainda que eu morra, ainda que a minha carne desfaleça, eu sou de Jesus. Ainda que pandemias devastem a gente, nós somos o povo dele. Ainda que nosso país entre em guerra, conflito, seja o que for, nós somos o povo do Senhor. E no final das contas, isso é o que mais importa. Estar no Senhor. E eu te pergunto, quem mais você tem no céu? Em que você se compraz na terra? Veja, não é algo mágico, tá? Às vezes a gente vem ao culto meio tristinho e sai meio tristinho mesmo. É a dieta regular. É toda semana levar isso a sério. É saber que o seu coração precisa disso, tanto quanto qualquer remédio que o médico tenha te passado. Que você toma direitinho de hora em hora, ou de 8 em 8 horas, ou seja o que for. De 7 em 7 dias você precisa desse remédio. Não perca uma dose. Você começa a sentir os efeitos colaterais de não estar medicado com a palavra de Deus. E não, o culto individual, a devocional, sozinho ou familiar, são muito importantes, glória a Deus por isso. Mas não substituem isso aqui. É no santuário do Senhor, com o povo de Deus reunido, com gente muito diferente de você. Com gente diferente em nível educacional, em classe social, homens, mulheres, faixas etárias extremamente diversificadas, gente que veio de outras cidades, gente com quem você não teria absolutamente nada em comum, a não ser pelo fato de que você tem o sangue de Jesus em comum. Ao participar disso, seu coração é treinado para ver o mal como Deus vê o mal. Como algo forte, sim, mas temporário. E que já vai passar, quando o Senhor se mostrar novamente. Adoração tem que te fazer tirar os olhos dos ímpios e olhar para Jesus Cristo. Eu creio que já aconteceu com você de um dia ir ao culto, chegar bem desanimado e vir só na força do hábito, mas sair do culto e falar assim, puxa, o Senhor falou comigo hoje. Por uma pregação, por um cântico,
por uma conversa que aconteceu aí mesmo no banco, 10 minutos antes do culto ou 15 minutos depois. Mas você saiu fortalecido. É assim que Deus projetou para ser. Se os investigadores lá em Marte precisarão se lembrar de que a forma que as coisas funcionam na Terra não é universal, nós, criaturas de outro planeta, de outro mundo, lembra, a Bíblia nos descreve como novas criaturas, criaturas de uma nova criação. Este não é o nosso mundo, nós somos peregrinos aqui, nós somos exilados aqui. Só que a gente está andando por aqui com tanta força que a gente começa a se acostumar com esses padrões. Não se acostume, não se conforme. Treine o seu coração por meio da adoração pública a enxergar as coisas como Deus as enxerga. E você vai começar a ver que o sucesso dos ímpios é poeira no vento. Dura alguns poucos anos, mas o final deles é esse: perecer e ser destruído. E seja lembrado de que, embora o pecado e o mal sejam fortes, muito mais forte é aquele que venceu a morte ao terceiro dia. Em Cristo você vai ser lembrado junto com o povo do Senhor que não tem nada mais que você precise nem no céu e nem na terra, se você tiver Deus a seu favor. Que não há nada que seja mais forte ou poderoso do que o bem que triunfou ao terceiro dia, saindo daquela tumba horrorosa. Para sempre Ele.